Multa de radar. Esses anos todos atuando aí com a defesa de motoristas, posso dizer tranquilamente que é uma pedra no sapato de qualquer um. A princípio parece ser uma multa inofensiva, mas não. Ela traz sérias consequências e te digo que muita gente acaba por ter a CNH suspensa por não dar a devida importância a essa multa. Então, esse vídeo é para orientar motoristas que foram multados nesse enquadramento do radar, mais de 50%. Vou explicar como que funciona essas consequências, como o motorista pode ser penalizado e, claro, no final ainda a gente vai falar aqui se compensa ou não recorrer dessa multa de acordo com o seu caso. Então, vamos lá, mãos à obra, tá? Que a gente vai tratar bastante dessa multa para você saber o que fazer. Bom, primeira coisa, se você não sabe ainda, as consequências dessa multa são as seguintes. O valor da multa propriamente dito, de R$ 880,41, porque é a multa que tem um fator multiplicador. E aí, essa consequência que é a que pesa para muito motorista, que é a suspensão da CNH, que pode variar de 2 a 8 meses, e ainda um curso de reciclagem mais a prova no Detran. Por que eu digo que a suspensão acaba pesando muito? Porque a maioria das pessoas não pode se dar ao luxo de ficar esse tempo sem dirigir. Afinal, a CNH não só é utilizada por uma questão de necessidade, mas também de utilidade. Pessoa que leva o filho na escola, que vai trabalhar, vai fazer uma viagem, não pode ficar esse tempo suspenso e ainda se submeter a um curso de reciclagem, voltar para a autoescola, ter que fazer prova. Então, realmente é bem desgastante, né? Então, vamos entender como que funciona o caminho da multa até a suspensão da CNH. Bom, você foi multado, você vai receber uma notificação. Primeira coisa, informando sobre essa multa e ainda te dando a oportunidade de recorrer dessa multa, que é o passo 2. Então, você tem até 3 instâncias para recorrer desta multa de radar. Então, 3 recursos e só no final do último recurso é que vem a suspensão, ou se você não recorrer. Então, não recorreu, aí passou o prazo, aí sim o Detran já inicia o processo de suspensão da sua CNH. Ou a segunda hipótese é, se você chegar no último recurso e o seu recurso não for acatado, a partir daí o Detran já pode iniciar a suspensão da CNH. Tendo em vista esse caminho, a gente já começa a entender que o recurso administrativo ele pode ser um meio para que você consiga anular essa multa e salvar a sua CNH. É o que eu explico para todo mundo. Você recorrendo, você tem uma chance. Se você não recorrer, você já perdeu. Bom, e como que funciona o recurso? Muita gente acaba sendo leviana nessa parte de recurso, porque vai colocar argumentos totalmente incabíveis, desnecessários, e recurso não é inconformismo, não é ali para você colocar sua indignação, é para você ser técnico, é isso que anula uma multa. E além disso, você precisa ter uma estratégia. Então, eu listei aqui os 3 principais erros que anulam uma multa de radar. Inclusive, aqui no nosso escritório, a gente já anulou muita multa aqui baseada nesses erros. A primeira é a notificação sem imagem. Se você viu a notificação, não tem a imagem do veículo, ou a imagem do veículo, a placa está encoberta, não está claramente visível, isso também é uma causa de nulidade, porque a legislação fala que para a multa ser válida,
a notificação precisa estampar a imagem com a placa do veículo. Tá? Então acontece que muitas notificações, principalmente as notificações eletrônicas que você recebe no celular, elas não estampam a placa do veículo. Então chama atenção porque isso é uma causa de nulidade a ser arguida no recurso. Outra causa também é um radar sem aferição. O radar ele tem que ser aferido anualmente. E se ele está fora desse período de verificação, então é outra causa de invalidade da multa. Por quê? Equipamentos metrológicos, que é considerada o radar, ele tem que passar por uma inspeção periódica para não ter erros. E se ele está fora desse período de aferição anual, ele não poderia estar em operação e, consequente, a multa também está nula. E você vai verificar isso através do site do PSE do Inmetro. Vou deixar até o link do site aqui na descrição para você fazer a consulta. Então você vai colocar lá o endereço que está marcando lá no radar, todos os dados que tem na notificação, colocar lá nesse link e você vai ver se o radar de fato está aferido ou não. E uma outra nulidade que tem bastante também é um radar posicionado em local velado. Isso principalmente para radares do tipo portátil, que é como se fosse uma espécie de um revolvinho que o policial fica usando. Muitas das vezes o policial se posiciona em um local, digamos que estratégico, atrás de árvores, atrás de colunas, passarelas, de modo a pegar o motorista de surpresa. Quando ele vê já está em cima do radar, não dá tempo de diminuir a velocidade. Mas a legislação fala que a fiscalização por radar ela tem que ser ostensiva, então ela não pode ser velada. O policial se posicionar de forma a pegar o motorista de surpresa. A fiscalização, claro, ela tem que ser visível. E muitas vezes isso não acontece. O policial está escondido em algum lugar, escondido atrás da viatura. Então, viu nesse caso, radar ou agente estão posicionados em um local velado, então já é outra causa de nulidade. Claro que existem muitos outros argumentos que se pode argumentar aí, colocar no recurso, mas eu elenquei aqui os 3 principais, até porque para não ficar um vídeo grande e maçante, até porque se você for olhar na sua notificação, algum desses erros provavelmente vai ter. E aí, quando compensa ou não recorrer? O que eu costumo dizer para todo mundo? Você depende da sua CNH, você usa ela para o seu dia a dia, você pode ficar o luxo de ficar determinado tempo aí de 2 a 8 meses sem dirigir? Se a resposta for não, aí eu recomendo você recorrer. O recurso é praticamente obrigatório, porque o que eu falei lá atrás, recorrendo você tem chance. Não recorreu, você já perdeu. Tá? E se você viu também que na sua notificação tem alguns erros que a gente conversou aqui, então o recurso também é para você. Porque enquanto você estiver recorrendo nas 3 instâncias de recurso, essa multa ela vai ter o que a gente chama de efeito suspensivo. Ou seja, você vai continuar dirigindo, você não precisa pagar a multa. Então, só daí a gente já vê que o recurso ele é uma porta aberta para o deferimento, é aquela luz no fim do túnel que você tem a sua chance de conseguir salvar a sua carteira. Tá? E o recurso, ele, que eu costumo dizer, ele na mão de muita gente ele vira fogueira, porque não é um pedaço de papel. O recurso você precisa de uma estratégia, você tem 3 instâncias para recorrer, então pode acontecer muita coisa nessas 3 instâncias. Eles podem errar no julgamento, eles podem perder prazo. Então é sempre interessante que um profissional acompanhe isso para você ter melhores chances de resultado no seu recurso. Quando não compensa recorrer dessa multa de radar, procuro sempre ser muito transparente com o cliente. A gente tem que jogar limpo, a gente tem que falar a verdade. Se o motorista não precisa da CNH, então o recurso não é para você. Se você
não dirige quase nunca, se tem alguém que dirige para você, raramente aí você pega o carro, então te adianto, não compensa você recorrer, porque você vai gastar dinheiro com uma pessoa que vai recorrer para você e a grande funcionalidade do recurso não vai estar sendo cumprida, que é proteger a sua habilitação. Nesse caso, você pode pagar a multa com 40% de desconto. Nessa ocasião, você vai estar assumindo a multa, confessando a multa e abrindo mão de apresentar o recurso. Então, você vai ter um desconto bom aí sobre esse valor de 880, mas você vai estar trocando isso pela suspensão da CNH. Então, você está alinhado com essa consequência? Você está alinhado que você vai ter um desconto, vai pagar, mas você vai ficar sem dirigir? Se você estiver perfeitamente alinhado, esse é o melhor caminho para você. O recurso não acaba compensando, diferentemente de quem precisa da CNH e para trabalho no dia a dia ou até para necessidade. Bom, então, de maneira bem breve, bem explanativa, procurei passar tudo isso aí para vocês. Então, se você levou uma multa de radar, precisa da carteira, não deixa de recorrer sim, porque o recurso ele é a tábua da salvação para você. Então, nas mãos de um bom profissional, claro que você vai ter uma chance imensa de conseguir salvar a sua habilitação. Bom, se você gostou desse vídeo, foi útil para você, já dá o like aqui, se inscreve aqui no canal também para dar uma moral para a gente, que a gente está sempre produzindo vídeos para ajudar motoristas. Um abraço.